Amém? Mateus, capítulo 28, versículo 23. Vamos ler até o 27, do 23 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai amado, está aí lida a sua palavra, meu Deus, nos edifica nessa noite. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, Pai. Estamos aqui, Deus, para ouvir a sua voz, Senhor, não voz de homens. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Poder assentar. Eu estava compartilhando aqui com os irmãos algumas coisas que o Senhor me falou aqui nesse texto. Eu conversei com o Marcelo aqui antes de nós estarmos falando, antes de iniciar o culto, estava perguntando, a gente estava conversando. Tem muita coisa interessante que a gente passa por essas leituras e às vezes não percebe. E eu quero estar trazendo isso aqui hoje para vocês, como aqui no versículo 23 diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Ele aqui, vocês sabem que a Bíblia está se referindo a Jesus. Para você que não sabe, Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-os, despertaram, dizendo: Salva-nos, salva-nos que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Por que temeis, homem de pequena fé? Estava meditando aqui, imaginando, o Marcelo nem sabia que eu tinha preparado. Ele falou uma coisa muito interessante, porque essas palavras aqui de Jesus não saíram sorrindo para os discípulos. Isso aqui Jesus falou duramente. Você pode observar, ele estava dormindo. Começa por aí, ele estava dormindo. Foram lá desesperados acordar ele. Salva, não se importa com a gente, você não está se importando, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E ele: Por que temeis? Olha o que fala. Essa palavra não sai sorrindo para as pessoas. Alguém diz: Por que temeis, homens de pequena fé? E isso já diz que a fé, ela pode ser grande, pode ser média, pode ser pequena, tem tamanho. Senão, não falava aqui pequena fé. Você está referindo que nesse momento eles tinham uma fé pequena, que ela pode ser grande. E uma coisa que eu já identifiquei, missionário Antônio, que o medo, eles estavam aqui com muito medo. E o medo, ele acaba diminuindo a nossa fé. Então, a gente não tem coragem de avançar para as coisas que nós almejamos, não temos coragem de obedecer a Deus em alguma direção, porque normalmente as direções de Deus, elas nos dão medo, que nos botam numa situação que a gente não sabe como alcançar. E isso gera medo. Qualquer situação que vai te botar fora da sua zona de conforto, vai fazer você dar um passo além da área que você já está acostumado a fazer, isso gera medo. E isso é normal até sentir medo. A gente não pode se deixar de ser dominado pelo medo. Essa é a questão que às vezes a gente não coloca em prática. A gente, sem perceber, às vezes a gente até sabe que não podemos deixar o medo nos dominar, mas sem perceber a gente deixa o medo nos dominar. A nossa mente, ela nos engana de certas formas que a gente não consegue perceber. Eu fiz um treinamento com os vendedores um tempo atrás, perguntei para eles: Marcelo, quem aqui quer vender mais? Todo mundo levantou a mão. Quem aqui sobrevive de vendas? Todo mundo levantou a mão. Quem leu um livro ou fez um curso de vendas no último ano? Ninguém levantou a mão. Então tem coisas que a gente sabe às vezes que tem que fazer, mas não faz e espera um resultado diferente. Você sabe que não pode deixar o medo te dominar, mas se você analisar algumas situações da sua vida, você pode estar sendo paralisado pelo medo sem perceber. O que faz sentido? Um grupo de 10 vendedores falar que querem vender mais, que são vendedores que dependem disso, e ninguém busca se qualificar em venda. Eu tenho quem fez aí nos últimos 3 meses, ninguém em 6 meses, falei 1 ano, 3 anos, ninguém nunca fez, mas querem vender mais.
Que é isso, não vai acontecer, porque a mente ela faz isso com a gente. Se a gente não tiver alguém para nos orientar, por isso que esse momento da palavra é muito importante. É onde salta uma frase. Eu fico aqui 20, 30, 40 minutos pregando, talvez uma frase de 30 segundos, 1 minuto, você pega para a sua vida e isso vai mudar a sua semana. As suas atitudes, o seu comportamento que você tem na semana. Talvez algo está sendo paralisado pela sua fé, pela sua falta de fé, pelo medo, e você não sabe, você começa a perceber agora, poxa, realmente, eu estou para fazer esse curso e estou enrolando, eu estou para fazer isso e estou enrolando, isso é um medo me paralisando, é a minha procrastinação, você começa a procrastinar coisas que você sabe que precisa fazer, e o medo, como nós vimos aqui, ele diminui a fé. Jesus disse, por que temeis, homens de pequena fé? E foi lá e repreendeu o vento, e aqueles homens se maravilharam, diz a Bíblia, dizendo, que homem é este, que até o vento e os mares lhe obedecem. No capítulo, essa mesma passagem aqui, da resposta dos discípulos, em Marcos, está no Marcos capítulo 4, versículo 40, eles disseram, e Jesus disse-lhes, por que sois tímidos, ainda não tendes fé? Aqui já mudou para tímido, né? Ainda não tem de fé, porque sois tímidos. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão os reinos dos céus. E aí eu fui pesquisar aqui o significado de timidez. Timidez, o que é? É um estado, condição ou característica de tímido. É acanhamento excessivo. O acanhamento excessivo faz você ser tímido. E é uma qualidade de quem é fraco e frouxo. Olha isso, homem. Está no Google, pode botar lá que você vai ver. Qualidade de quem é fraco e frouxo. Qual outra coisa aqui? Que é em excesso? Acanhamento em excesso. Sou muito acanhadinho, eu não vou falar não, né? Senão vão ficar com raiva de mim, não sei o que vão pensar. Já viu pessoa que tudo dá essa desculpa? Mas o que vão pensar se eu fizer? E o que vão pensar se eu falar? É melhor ficar quietinho aqui. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender que a gente tem que ter medo do que Deus pensa a nosso respeito. É isso que deve ser a nossa preocupação. O que Deus vai pensar desse meu comportamento? O que Deus vai pensar dessa minha atitude? O restante, azar. Se Deus está comigo, eu não estou preocupado com o que as pessoas estão pensando. Não podemos ser tímidos a ponto de não agir com medo do que as pessoas vão pensar. Eu vejo muito isso hoje em dia, né? Quando eu converso muito com as pessoas e elas vêm relatar alguns problemas, algumas coisas, e eu fico vendo isso, missionária Vilma, a timidez, o medo paralisa demais as pessoas. Sempre com isso, a maioria das coisas, no fundo, ela está preocupada com o que vão pensar, com o que vão dizer. A pessoa tem uma ideia de um negócio, caramba, a ideia é isso e aquilo, mas ela não faz. Aí eu começo a conversar, ela começa a dar um monte de desculpa. Começa a dar um monte de, mas é porque eu não tenho dinheiro, mas é porque eu não tenho tempo, mas é por causa disso. E aí eu, como eu já conheço, né, eu vou matando, vou matando as desculpas, quebrando essas objeções. Quando chega lá no final, eu desculpo. Ela não quer fazer porque ela tem medo de não dar certo. E vai ficar preocupada, poxa, se eu fizer a ideia errada, o que as pessoas vão falar? Ela maquia, a nossa mente faz isso, faz a gente maquiar o verdadeiro problema. Por isso que às vezes a gente não avança, porque a gente maqueia o problema e a gente não consegue resolver o problema. Não. Se você não focar, você só muda o que identifica. Então, se você realmente não está fazendo algo por causa do medo, porque você acha que, poxa, se eu der errado, e o que vai acontecer? O que vão falar de mim? E se eu for lá falar que agora eu sou crente, e depois eu sair da igreja, o que vão falar? Aí a pessoa acaba, não, então não vou nem falar que eu sou crente, né? Que vai que depois eu saio da igreja, o que vão falar? A gente não identifica esse medo, você não consegue resolver, não consegue curar isso. São muitos medos que a gente tem, que a gente alega que é por um motivo, mas de verdade, se você for sincero com você mesmo, você vai olhar para dentro de si e vai ver o verdadeiro motivo. É medo do que vão falar, é timidez, está sempre preocupado com alguma coisa, e isso mina a sua fé. A timidez, ela bloqueia. Quando vê que o medo, ela vai diminuindo, e a timidez, ela vai bloqueando a sua fé. Em Lucas capítulo 8, versículo 23, diz assim, onde está a vossa fé?
Aí já muda a pergunta. Nos 3 evangelhos ele dá essas conotações diferentes. E Lucas vem: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros. Aí repetiram a mesma coisa: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Onde está a vossa fé? Dá uma pergunta de que a pessoa não sabe. Tem, mas perdeu. Tem, mas não sabe onde está. Né? Onde está seu violão, homem? Onde está seu violão? Você sabe? Está ali. Então você não perdeu. Você sabe onde está. Aqui, deixa nossos amigos do som passar. Passou. Deixar os nossos irmãos passarem ali, que Deus abençoe. Onde a gente perde até a linha de raciocínio. Onde está seu violão? Se quando pergunta onde está, é porque perdeu, sumiu, esqueceu, não é verdade? E aqui Jesus faz isso. Onde está a vossa fé? Será que é possível a gente perder a fé? Já fiquei me perguntando. Você me perguntou, será que é possível a gente perder a fé? Primeiro, como que a gente ganha a fé? A gente aumenta a nossa fé. A fé é um dom de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, naturalmente, se a gente não ouvir a palavra de Deus, a gente começa a perder a fé. Eu comecei a pensar, estava aqui, tá vendo? Vocês falando que eu estava batizado, mas eu estava no zap não estava preparando essas coisas aqui. Estava vindo e eu montando. Como que perde a fé então? Está cheio de fé. Onde está a vossa fé? Eu pensei uma coisa, não ouvir. Então, uma vez que você não mantém a palavra de Deus dentro do seu coração, não está ouvindo a palavra, não está andando com pessoas que falam da palavra, isso tudo fortalece a fé. Se você não faz, você automaticamente está enfraquecendo a sua fé. A gente não pode. Outras coisas que eu percebi que a gente acaba perdendo, que enfraquece a nossa fé por causa da frustração. A frustração com muitas coisas faz a gente perder a fé. Porque às vezes você tem uma fé, uma coisa, acredita muito naquilo ali, e aí vem a frustração, não acontece. Aí você se frustra e fala, não vou nem orar mais. Já viu isso? Pessoa que já ora pro negócio, e daqui a pouco ela está tão desanimada, frustrada, que nem ora. Vou desistir, eu vou orar mais não, já orei. Você está orando por aquele, estou orando mais não, já desisti. Tem mais jeito? Não tem mais jeito não, já desisti. Isso eu acho que a demora, né, a frustração acaba causando isso na nossa mente. E quando você cola com pessoas que estão ali falando da palavra, tá falando, tem bom ânimo, estou contigo, vamos orar, vamos jejuar, está ouvindo, está nos cultos. Uma armadilha que o crente cai quando começa a acontecer isso, começa a parar de orar, e daqui a pouco também não quer mais ir para a igreja. Aí pronto, aí é ladeira abaixo, porque aí não ouve mais a palavra, não está perto de outras pessoas que têm a mesma fé, aí na rua começa a ouvir pessoas que isso daí não dá certo mesmo não. O fulano, aí começa a te dar um exemplo, também estava igual você, não arrumou nada. Aí você acaba se convencendo daquilo, realmente então não tem jeito, se tivesse de acontecer, já tinha acontecido. E você só estava ali, talvez faltando mais um mesinho, mais 15 dias para a bênção chegar, e você desistiu, deixou para trás porque se frustrou. O que faz, eu comecei a olhar para a minha vida quando eu estava analisando esse ponto da mensagem, e comecei a ver uma coisa que me fez permanecer, me faz permanecer de pé até hoje, independente das circunstâncias, das batalhas que se apresentam diante de mim, é ter um propósito de vida. Quando você tem um propósito, quando você sabe exatamente o que Deus quer de você, isso te fortalece demais a sua fé. Você não está aleatoriamente, será que é isso que Deus quer? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou buscando fazer uma coisa certa? Igual você está nessa pegada de buscar para a escatologia. Não tem como, é isso que Deus tem para a sua vida. Teu coração queima para isso, então é isso que Deus quer. Quando a gente tem um dom, Deus já quer dar um dom para a gente, Deus faz o nosso coração queimar para aquele dom.
queima. Se você não tem o dom da palavra para pregação, você olha um pregador, você não sente aquela vontade. Agora, quando você está sentado aí vendo o pregador aqui, você já se imagina aqui também falando, pregando, sabe? Quando é para música, você se imagina cantando. Eu vejo o Almir aqui cantando, nem Almir, não imagino de jeito nenhum eu aqui vendo cantando. Mas de jeito nenhum mesmo, né? Tocando, então, eu tenho que pensar. Já tentei fazer isso, olhando para o negócio, machuca o dedo, as cordas, você começa a machucar. Eu falei, não, isso não dá para mim não. Mas por que meu coração não queima para isso? Não é um dom que eu tenho. Agora, quando eu vi as pessoas, desde criança, eu vi um palestrante, o professor dando aula na escola, eu já achava isso maravilhoso. Ir para frente, ver as pessoas começar a falar e todo mundo parando, prestando atenção em você. Eu já sempre gostei disso, tanto que na escola eu já cansei de falar isso. Todo mundo montava os trabalhos, mas ninguém queria ir na frente. Trabalho em grupo de colégio, sempre um tem que ir na frente apresentar no dia de entregar o trabalho. Eu era sempre o que queria ir. E normalmente nos grupos eu era o único, porque ninguém queria ir lá na frente. Uns era bom em desenhar, né? Fazer aqueles desenhos maneiros. Não, pode deixar que o desenho eu faço. Aí outro tem a letra bonita, não, eu escrevo. E tal, aí na hora de apresentar, quem vai? Aí ninguém queria ir. Aí eu, não, pode deixar que eu vou. Então isso já nasce dentro da gente. Quando eu descobri esse propósito meu, que é ensinar, Deus deu esse propósito na minha vida de ensinar. Eu sei que Deus tem isso para mim, isso para minha vida. Essa convicção existe dentro do meu coração. Essa convicção me faz você permanecer de fé, mesmo diante das piores tempestades. Porque não entra dúvida, irmão Antônio, que durante a tempestade, se a dúvida entrar no seu coração, já era. Porque aonde tem dúvida não tem fé. Ou você tem fé ou você tem dúvida. E aí diante da tempestade, você fica com medo, começa a ter dúvida, já era. Pedro não afundou por causa disso quando ele estava andando nas águas? Quando Jesus chama ele, se apresenta a ele, Senhor, permita que eu vá contigo. Jesus, tá bom, pode vir. Ele foi dando alguns passos na água, e aí a palavra diz o quê? O vento e a tempestade começou a assustar ele e ele começou a afundar. Porque a certeza que ele ia chegar até Jesus acabou, ele começou a ficar com medo, começou a olhar para as circunstâncias à volta, a interrogação entrou na mente e já era. E aonde a dúvida entra, a fé automaticamente sai fora. E ele começou a afundar. Assim é na nossa vida. Nós precisamos ter fé diante de qualquer tempestade, diante de qualquer tribulação. Saiba qual é o seu propósito em Deus. É muito importante. Você que está nos assistindo pela live, vocês que estão aqui, se há alguma dúvida, comece a orar nessa intenção, porque essa dúvida precisa sair. Você tem que ter certeza do seu chamado, porque na hora da tempestade você vai ter que saber realmente quem é você, saber realmente o que Deus quer contigo, que isso vai fazer você permanecer de pé, por mais que as coisas estejam difíceis. Primeira coisa que eu dou como dica para você adquirir o seu propósito, você pode estar perguntando, tá bom, Anderson, então como que eu faço para ter essa certeza dentro do meu coração? Se colocar à disposição para servir. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Uma pessoa me perguntou lá na igreja, na sede, poxa, como é que eu faço para saber o meu propósito? Eu tenho que orar mais, tenho que pedir a Deus, eu falei, não, você tem que pedir ao Samuel para poder começar a fazer as coisas. Primeiro você fala lá com Samuel para você se colocar à disposição para fazer tudo. Porque você se coloca à disposição como servo, Deus ele gosta disso, ele não vai te dar o chão e falar pisa aqui. Deus normalmente ele quer que você pisa sem ver o chão e aí ele coloca. É incrível como Deus gosta de fazer as coisas, ele se amarra nisso, cara. E a gente tem um medo disso danado, a gente tem que aprender a lidar com Deus, porque Deus é sempre assim. Você quer, bota o pé, mano. Bota o pé. Hoje, o pessoal, poxa, o Anderson é coach, ele prega, dá palestra, mas eu nunca, quando eu cheguei na igreja, eu não sabia que eu tinha esse chamado. Eu não tinha esse propósito de ensinar. Eu via pregadores, eu queria ser pregador de fogo, irmão. Via aqueles pregadores rodando, falando em línguas, aquelas coisas todas. Falei, caramba, eu quero ser um pregador desse aí, ó. Língua, só assim, essa língua que eu sei falar, língua. Queria, sério, meu coração olhava e ficava, caramba, legal. Mas aí eu fui no Samuel de prática que ele fez, banheiro. É a primeira coisa que ele já dá, né?
vai lá pro banheiro. E antigamente, Marcelo, você não pegou essa época, o banheiro era lá do outro lado. Quem estava no banheiro nem assistiu o culto, tinha uma caixinha lá, uma caixinha meio de marimbondo, essa aqui é luxo, se fosse uma dessa tava bom. Que a gente ficava ouvindo o som lá e a caixinha ficava mais ruim do que funcionando. Às vezes na metade da pregação a caixa parava de funcionar e a gente ficava lá do outro lado sem poder ver e ia para lá assistir culto. Aí isso eu entrei pro seminário, comecei a servir, aí daqui a pouco Samuel já ficou com pena de mim, me jogou para dentro da igreja pro corredor, e ali as coisas foram fluindo. Depois do seminário eu comecei a aprender a montar esboço, como pregar, e aí eu já comecei a descobrir que eu tinha facilidade para ensinar. Porque quando acabava a aula, a gente depois se reunia na casa de algum irmão do seminário, e para mim, eu repetia a mesma coisa que o pastor tinha falado, mas aí a pessoa entendia. Ela, eu não entendi isso na aula não. Eu falei, mas como que você não entendeu? Se eu falei a mesma coisa. Eu falei, como isso? Aí, mas tá bom, né? Eu ia. Aí o pessoal começava a marcar churrasco, caldos, tempo frio assim, era vários caldos, marcando. Você veio ensinar a gente? Eu falei, claro que eu vou. Tem comida? Não, tô aí que hora para chegar. Só falar a hora. Só falar a hora que eu vou aí. Comecei a pregar, as pessoas, pô, sua pregação é tão bem explicada, parece uma palestra. Aí veio o primeiro, falou, veio o segundo, veio o terceiro. Eu comecei, eu acho que então eu vou virar palestrante. Acho que negócio de pregar, aí eu comecei o pregador de fogo, já desisti. Eu falei, acho que não vai dar não. Não fui batizado em línguas, não comecei, eu falei, acho que eu vou deixar esse negócio de ser pregador de fogo pra lá e vou ser um palestrante. Porque o pessoal tá falando, né? Quer dizer, eu não sabia. Tudo começou quando eu me coloquei à disposição para servir o reino. Falei, Senhor, eis-me aqui. E eu comecei a trabalhar. Se coloca essa disposição perguntando a Deus, e Deus vai dar os sinais. Deus vai te direcionando, vai te mostrando o caminho. Eu vejo as pessoas muito desesperadas. Eu tenho que saber, calma, só vai servir. Vai servindo que Deus vai direcionar, Ele vai te mostrando. E como fez comigo, foi usando as pessoas para falar, e eu fui pegando, fui direcionando, aí hoje eu tenho essa convicção. Não adianta, eu sei que é isso, meu chamado é isso. As facilidades, eu faço isso com muita facilidade. Então realmente é um dom que Deus me deu. E cada um de nós aqui temos um dom, temos um propósito estabelecido por Deus para a nossa vida. E a gente tem que saber isso, irmão Antônio. Tem que saber que no momento da tribulação isso é extremamente importante para não deixar você retroceder, para não deixar você dar um passo atrás. Porque a situação às vezes é tão difícil, é tão complicada que você começa a pensar que, poxa, acho que eu estou no caminho errado, não é isso não. Se você não tiver realmente uma convicção, por causa das circunstâncias da sua volta, você vê a tempestade, as coisas dão certo para um do teu lado, dá certo para outro do outro, e a sua vez nunca chega. Você fala, poxa, tem alguma coisa errada, eu devo estar fazendo. Você começa a pensar, né? Eu estou fazendo alguma coisa errada, não é esse caminho que Deus tem para mim. E aí as coisas já acabam piorando. Agora, quando você tem convicção, por mais que as coisas estejam dando errado, você fala, não, é isso que Deus tem para a minha vida, então eu vou seguir. Quantas vezes o pastor Paulo fala que recebeu palavras, até profecias, de que não era para continuar com a igreja de Jardim Angá. Na época da tempestade, na época da igreja vivendo um dos piores momentos. Ele já contou esse testemunho na igreja, você já deve ter ouvido que se levantou uma profeta e com uma casa para ele em Copacabana, mobiliada, que com tudo, que era só ele fazer a mudança e ir embora. Se não tem convicção do que Deus tinha para a vida dele, ele tinha ido. E a igreja não tinha chegado aonde nós estamos hoje. Está vendo a importância de se ter essa convicção? Mas ele falou, não foi isso que Deus me prometeu. Deus falou comigo, ele tinha a convicção no coração. Deus falou comigo que as coisas iam mudar aqui, que essa igreja ia crescer, que ia ter um grande povo, e começou a lembrar de todas as direções que Deus já tinha dado para ele, permaneceu, e hoje a igreja está aí aberta. Hoje todo mundo olha e fala, com certeza, mas na época poderia ter sido. Então essa é a importância, você não deixar a sua fé enfraquecer tendo um propósito. Busque esse propósito para a sua vida. A fé
A nossa fé, Marcelo, ela deve ditar o nosso comportamento mediante as palavras liberadas de Deus. Isso aqui eu queria que você prestasse muita atenção agora nisso que eu vou falar, porque eu vejo as pessoas às vezes, comprando coisas pela fé, já viu? Vou comprar um carro, você tem dinheiro para pagar a prestação? Não, mas Deus vai entrar, vai fazer milagre. Já viu essa loucura? Eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. Isso não é fé, é loucura, a não ser que tenha uma palavra liberada. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Ela não tem nenhuma palavra liberada para aquilo ali e sai fazendo. Não vai dar certo, é onde vem a frustração. Poxa, mas eu orei, mas eu jejuei, eu acreditei, eu tinha fé, mas Deus não mandou, você não tinha palavra nenhuma liberada. A diferença de fé e loucura é que a fé tem uma palavra liberada. Quando você começa a agir debaixo dessa palavra, aí você está exercitando a sua fé. É fé mesmo. Não é só loucura, porque a fé mostra, né, atitudes loucas, mas essas atitudes loucas, com a palavra de Deus, você avança. Como que seria isso, Anderson? Explica melhor, eu explico. A gente vê na vida do pastor Paulo, ele fazendo coisas inusitadas. Deus já mandou ele ir para a fila que ia dar dinheiro para ele pagar a conta? Não, Deus não mandou isso. Isso aí realmente foi uma atitude de fé. Mas ele tem uma palavra liberada para a igreja. Ele tem uma palavra liberada sobre a vida dele, que essa igreja vai crescer e vai prosperar. Então, mediante essa palavra liberada, ele falou, não, eu tenho que pagar essa conta, eu vou para a fila do banco sem dinheiro, que o dinheiro vai chegar. Não é você fazer uma compra. Deixa eu esperar nossos amiguinhos passar de novo. Passaram. De repente até a próxima volta eu já terminei a pregação. Aí não vou precisar parar de novo. Tá vendo? Sempre pego um raciocínio. Me ajuda, Val. Onde eu parei agora de novo? Ah, tá. Pastor Paulo, isso aí falando. A diferença de pastor ir para a fila do banco é loucura, realmente, mas é uma atitude de fé. Uma atitude louca, mas de fé, porque tem uma palavra liberada para a igreja, tem uma palavra na vida dele. Não é ele, não, eu vou comprar um carro que não pode comprar, que Deus não mandou, aí você pega o carnê, hoje está vencendo, hein, Deus, e vai para a fila do banco. Mas você não vai pagar, não vai chegar o dinheiro na tua conta. Está conseguindo pegar como é que é a diferença? Aí você fala, mas eu tinha fé, mas eu orei, mas você não tinha uma palavra, filho. Tem que ter uma palavra. Suas atitudes do seu dia a dia, de fé, você tem que ter uma palavra liberada. A diferença é essa. Se você tem a palavra liberada, aí você tem que avançar. E o que eu vejo nas igrejas é o contrário. A pessoa não tem a palavra liberada, ela vai e acredita. Quando tem a palavra liberada, ela não acredita. Ela fica com medo. Ah, mas será que... Mas como assim será? Deus não já falou? Ah, mas e se eu for e não der certo? Mas Deus não falou. É uma coisa que acontece totalmente ao contrário. Eu fico sem entender isso. Se Deus não libera, a pessoa tem uma fé extraordinária. Não, vou lá que vai dar certo, em nome de Jesus, e ora, faz jejum. Mas Deus não falou nada. Aí vai lá e quebra a cara. Aí quando Deus fala, não sei, né? E se não der certo? Dá um medo. Aí eu fico pensando, meu Deus, por que a gente tem esse bloqueio na nossa mente de fazer essas coisas? Não podemos, temos que basear sempre o nosso comportamento mediante a palavra liberada, que isso daí mostra que a sua fé não está morta, porque a fé, ela tem que ter a obra. Se você acredita mesmo, você tem que ir lá e fazer, tem que demonstrar com atitude. Não é só orar. É orar e ter atitude. Deus me deu uma palavra que eu vou pelo mundo pregar. Beleza. Você acredita? Tem fé? Tem. Então você já foi tirar o passaporte? Não. Deus falou que vai fazer, eu vou ficar esperando. Não, tirar o passaporte é contigo. Já começou a juntar um dinheirinho? Já começou a fazer a sua parte? Não. Mas você tem fé? Tem. Não parece. Cadê as obras? E a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Tem que ter essa obra, tem que ter uma ação. Você não pode só ter fé, vou descansar no Senhor. O pessoal pode usar isso, né? Vou descansar no Senhor, senta e não faz nada. Cadê? E diz que isso é fé, não é fé.
O livro de Tiago, quase por várias vezes saiu da Bíblia por causa só dessa parte. Você que gosta disso, né, irmão? O livro de Tiago saiu por causa disso, porque ele afirma que a fé sem obras é morta. Aí o pessoal queria tirar ele, na época do cânon queria tirar. Ele chegou a sair, depois saiu acho que por 2 vezes, e retornou a terceira e ficou no cânon só por causa disso. Pessoal, não, eles queriam alegar que poderia sim ter fé sem obra, mas não permaneceu, a vontade do Senhor permaneceu e foi validado que a fé precisa ter obra. Tudo que nós desejamos muito alcançar, a gente tem que colocar essa fé em prática, não tem jeito, é a fé que vai abrir porta, é você orar, pedir a Deus uma direção, pedir uma palavra. Uma vez que a palavra veio, aí você pode tomar as atitudes, ainda que pareçam loucas, que as pessoas falam que não vai dar certo, faz, porque você tem uma palavra liberada para fazer. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos pela potente mão de Deus. Não é aquele ditado que a gente vê falar, né, que alguns crentes até dizem que está na Bíblia: os humilhados serão exaltados. Não, você ser humilhado é uma coisa, humilhar o homem é uma coisa. Agora, ele se humilhar é diferente. Entendeu? Não é a mesma coisa você se humilhar e eu te humilhar. A Bíblia, quando fala que nós devemos nos humilhar na potente mão de Deus, não é que a gente ser humilhado vai ser, não. Quando nós se humilhamos, aí sim vem a exaltação. No versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Alguém sabe como que se faz isso? Lançar sobre a vossa ansiedade. A gente tem isso, né? Como fazer isso? Eu estou ansioso demais, estou nervoso demais. Como é que eu lanço a minha ansiedade em cima do Senhor? É tirar de mim, é lançar nele. É a forma, na oração, com súplicas, orações e súplicas. A súplica, Almir, é diferente daquela oração que você agradece pelo dia. Você, Senhor, obrigado por ter me guardado a Rebeca, obrigado por ter nos abençoado. Você está agradecendo ali, daqui a pouco você está intercedendo, abençoa lá o pastor Paulo, a pastora Rose. Aí já é uma oração de intercessão. Você está não orando por você, mas por outra pessoa. E a súplica é quando a coisa está difícil demais e você clama: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu preciso de uma direção. E você ajoelha ali, clama, chora, jejua. Isso é súplica, vem aquela coisa bem forte, entendeu? Não só como uma oração, talvez simples, de agradecimento ou uma intercessão. A súplica é realmente aquele pedido de uma dor, de uma grande necessidade que você tem. É assim que você lança a sua ansiedade no Senhor. Não é só ficar reclamando. A gente está ansioso, começa a reclamar, começa a falar: Deus me ajuda, andando, mas não é assim. É dobrar os joelhos e falar que Deus me ajuda. Dobra o joelho e lança a sua ansiedade sobre Ele. É desabafar, é falar os seus problemas, não ficar medindo palavras para falar com Deus. É abrir o coração e realmente pôr para fora tudo de ruim que você está sentindo. Já fez isso? Você já reparou como você levanta leve? Quando você, sem medir palavras, sem se querer ser educadinho, falar com jeitinho, é chegar para Deus e realmente, de verdade, derramar o seu coração na presença de Deus. Isso é muito gostoso. Isso te dá uma leveza que você ajoelha, você levanta dali com os mesmos problemas, mas diferentes. Você ajoelha pesado, angustiado, e quando você levanta não mudou nada, o problema continua, mas por dentro você já mudou, você está mais leve. Vem um alívio, um refrigério na sua alma. Isso, pode ter certeza, foi a sua ansiedade que saiu do seu peito e foi lançada diante do Senhor. No versículo 8 diz aqui, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse daqui, sede sóbrios, é sempre buscar o equilíbrio. Quando você está ansioso, quando você está com medo, como nós falamos no início, quando você está sem fé, você está desequilibrado, você não está sóbrio.
Já viu o bêbado? O bêbado, né, quando ele anda cambaleando, porque ele não tem sobriedade para manter o equilíbrio. Ele está desequilibrado por causa do efeito do álcool. Ele não está sóbrio e desequilibrado. E sobriedade aqui tem a ver com isso, com equilíbrio. Se você deixar a sua fé ser abalada pelas tempestades da vida, inevitavelmente você perde o equilíbrio. Se você deixar o medo te dominar, se você deixar a ansiedade tomar conta do seu coração, você perde o equilíbrio. E uma vez que você está desequilibrado, nós temos que tomar atitude todos os dias da nossa vida, temos que fazer escolhas, e essas escolhas vão ser tomadas debaixo de desequilíbrio. E isso vai te levar para uma posição ruim, vai te levar para uma situação desfavorável. Quando você está em Deus, com fé, lançando a sua ansiedade sobre Ele, buscando a presença do Senhor para a sua vida, você tem equilíbrio nas decisões. As suas escolhas, as suas respostas às situações da vida. Toda a frustração, ansiedade, qualquer tipo de problema que você tem na vida, veja se não foi causado por algum comportamento errado que você teve. São raras as situações em que você está, não que não aconteça, acontece, mas são raras que você realmente não fez nada de errado, está tudo tranquilo e o problema vem até você. Na maioria das vezes é algum comportamento, alguma coisa, uma coisa que a gente não falou e não deveria falar, um comportamento que tivemos que não deveríamos ter, e isso acaba acarretando coisas ruins para a nossa vida. Tudo por causa do desequilíbrio. Quando você está desequilibrado, pode até parecer, chega na igreja, né, irmão Antônio, tranquilo, na paz do Senhor, mas se estiver desequilibrado, as suas escolhas no dia a dia vão te levar para uma situação muito difícil. Versículo 9, para a gente fechar aqui, ó. Ao qual resistir firmes na fé. Olha a fé entrando de novo aqui, ó. Vou até ler aqui de novo para poder pegar o contexto. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Agora o versículo 9. Ao qual resistir firmes na fé. Resistir. Para não se perder a fé, que pode se perder. Nós já vimos aqui que a fé pode se perder. A fé pode ser bloqueada. Nós já lemos aqui que você pode bloquear. Pode perder sua fé diminuindo para ficar com uma pequena fé. Como nós lemos aqui, é preciso resistir firme. Resistir. A bênção só chega para quem resiste. Se você não der um passo atrás nas suas escolhas, por pior que... Pega isso aqui. Por pior que seja a sua situação hoje, por pior que você, há muito tempo que você esteja batendo na porta e a porta não abriu, resistir. Resiste nessa posição. Você sabe que é a posição que Deus está se agradando? Está doendo, mas está doendo, mas é a posição que Deus está se agradando? Antes, mas está me machucando, mas é a posição que Deus está se agradando? Está me incomodando demais, eu não estou aguentando, mas é a posição que Deus está se agradando? Então fique firme, não desista, porque uma hora o milagre vai acontecer, a bênção vai chegar. Deus não mente, nós temos histórias na Bíblia de pessoas sofrendo 10, 12, 13, 15 anos, 30 anos, e o milagre chegou, mas a pessoa teve que resistir firme. E se você sai da posição que Deus está se agradando, o tempo que você estiver fora, você vai ter que refazer esse tempo todo de novo na posição. Então, se está faltando 3 meses, amigo, para a bênção acontecer, você sai da posição por 1 ano, quando você voltar, vai ser 1 ano mais 3 meses. 1 ano que você saiu e completar aqueles 3 meses que está faltando. Não tem jeito. Você vai ter que esperar, vai ter que refazer todo o caminho, refazer todo o processo, porque você não ficou firme na posição. Por isso, entender de verdade qual é o seu propósito. Meu propósito é esse, tá ruim, tá difícil, não estou aguentando, mas eu vou permanecer. Deus me diz uma palavra, como eu falei aqui no início, né? Ele primeiro só manda você pisar sem chão. Tem chão não, mas pisa. Deus, uma certa vez, tratando comigo, falou: eu quero que você continue ensinando o meu povo.
E eu já naquele, mas não está dando mais, já não está dando mais. Eu quero que você continue ensinando o meu povo. Olha como a importância de ter propósito. Mesmo com todo esse conhecimento, eu já falo, não, eu sei que é, olha só a mente como trabalhando. Eu sei que esse é o meu propósito, eu não tenho dúvida. Mas não está dando, não está dando, não está dando. Eu vou parar. E Deus falando, eu quero que você continue ensinando o meu povo. Eu comecei a falar, não, isso é um inimigo falando na minha cabeça. Não é Deus falando na minha cabeça. Um belo dia, Elizabeth Brasil estava pregando, falando de Pedro. Que Pedro, mesmo depois de ir no barco, tentar pescar o peixe, não pegou nada a noite toda. Jesus chega e falou, Pedro, bota o barco ali, preciso do teu barco, me empresta. Ele poderia muito bem, pega aí você, eu vou pegar nada não, eu já fui pescar, não peguei nada a noite toda, estou aqui revoltado, ainda vou ter que ficar ajudando. Não vou ajudar ninguém não, Jesus, se quiser pega o barco aí, mas não, ele foi lá e obedeceu e fez. Aí Elizabeth vai ouvir e fala assim, você que não está querendo fazer o que Deus quer, você sabe que Deus está te falando que você tem que continuar fazendo, mas você não quer fazer porque não está pegando o peixe, Deus está falando, continua. Falei, não é para mim não, ela está falando aí por falar, tem nada a ver comigo. Quando é para você, né, você sabe que é, mas você quer esquivar. Falei, não é para mim, estou falando para a igreja, pregação, tem alguém aí precisando ouvir essa palavra. Marcelo, eu sentado ali na frente na sede, ela desceu 3 degraus, eu ali na frente, na minha direção. Anderson, Deus está falando com você, tá bom? Está falando com você. Aí já era. Aí não teve jeito, Eu só pensando, eu não sabia, eu só pensando. Falei, que é isso? Falei, não tem jeito, é resistir na fé. E Deus vai fazer isso muitas vezes com você. Não vai te dar o que você quer e vai falar, faz. Senhor, mas eu preciso disso. Precisa? Faz. Mas sem isso não dá. Dá sim, faz. É isso que é resistir na fé. Se você não acreditar em Deus, você não vai fazer. Você tem que ter muita fé para falar, tá bom, Deus, eu acredito que é o Senhor, eu acredito que as coisas vão mudar, e ainda assim eu não estou pegando peixe nenhum, passei a noite toda no mar sem pegar nada, mas eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Isso é muito difícil, resistir na fé não é fácil. Por isso vem o texto dizendo, resistir na fé, que se não precisasse resistir não falava, só basta tenha fé, mas não, resistir. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos pelo mundo. Não é só você que está passando por problemas. Não é só você que está tendo dores. Não é só você que está tendo dificuldades. Tem muita gente enferma. Tem muita gente também passando necessidades iguais às suas. E também estão firmes perante o Senhor. Então não vai ser vocês aqui agora que vai amolecer o coração. Nenhum de vocês. Tem muita gente passando por situações até piores do que você está enfrentando hoje. E estão dando glória, estão enfrentando, resistindo na fé. E eu profetizo sobre a vida de vocês. Vocês também vão resistir na fé. Independente da tempestade, independente da tribulação que apareça, vocês vão resistir na fé. Não vão deixar a fé esmorecer, não vão deixar a fé enfraquecer, a fé ser diminuída. Sua fé não vai ser bloqueada pelo medo nem pela dúvida. Você vai avançar para resistir sobre tudo aquilo, vai conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém, meus irmãos? Pai amado, que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos aqui nessa noite, Senhor. Eu entrego, Senhor, o coração de cada um. Tu sabe as necessidades, meu Deus. Tu sabe o que cada um aqui precisa. Tu sabe as fraquezas. O Senhor que liberou o dom para cada um. É o Senhor que dá o desejo no coração. Pai, eu só te peço nessa noite que essa palavra fique guardada no coração de teus filhos e que eles resistam na fé. Independente das circunstâncias, independente dos problemas, que eles resistam na fé, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar, meu Deus, e nós estamos aqui para te servir e para te agradar, porque temos fé que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Redentor, e no final, Senhor, estaremos juntos na glória, adorando e engrandecendo o teu santo nome por toda a eternidade. Assim eu oro a ti, Pai, já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.